vivo, aqui diretamente da cidade de Caicó, para trazer aí para vocês mais um programa Futebola. E hoje com o quadro, né, que está de volta, o quadro que está voltando aí, o quadro Papo Reto, onde daqui a pouquinho nós vamos receber e conversar, né, com o nosso árbitro ou ex-árbitro de futebol, Carlos José, que hoje trabalha ainda, presta serviço aí na arbitragem. Então, já fica conosco aí, né? Agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Já fica conosco, né, para que a gente possa participar junto. Compartilha aí a nossa live, compartilha aí o nosso programa e também daqui a pouco, logo após o programa, nós vamos também editar para postar também no nosso canal no YouTube. Nós vamos deixar essa live salva aí, porque é importante pessoas do bem aí participando, como o grande Carlos José. Boa noite aí para o Gabriel conosco, Ítalo, um abraço aí para Iris Rodolfo, né, o grande Rodolfo Potiguar, lá na cidade, lá em Santa Catarina, né, joga lá no Brusque. Um abração para o grande Rodolfo, parceiro aqui da cidade de Caicó, jogando aí pelo Brasil afora, né? Um abraço também aí para a esposa dele, todos os seus filhos. E o Carlos José também já está conosco aí, né? Eu vou observar aqui, daqui a pouquinho, né? A gente vai começar já essa live aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui conectá-lo, né? Para a gente, na hora que der aí, deixa eu ver aí, o senhor entra aí para a gente bater esse papo aí, com certeza vai ser bacana. Um abraço aí para o Ítalo, também aí o Olegário, Jean, os vídeos tá com 113k. É verdade, o vídeo do Gabriel aí tá com 113 mil visualizações lá no nosso TikTok, Ítalo Francinaldo. E aos poucos a gente vai lendo aí o nome da galera. Tá aí conosco já a fera, nosso grande Carlos José, organizando aí os detalhes. A gente sabe que é uma live, né, no Instagram, nós não temos aquela estrutura profissional, né, de um rádio, uma televisão. Então, na medida do possível, nós vamos fazendo e com certeza fica para a história, né? Fica para a história. Então, já está aí conosco prontinho. Quero desejar aí uma boa noite para o grande Carlos José, né, e agradecer pela pronta aceitação do nosso convite a participar do nosso programa. Boa noite, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Boa noite, Júlio. Tudo bem? Ouvindo bem. Consegue me ouvir bem por aí? Ouvindo bem. Então, tranquilo. Boa noite a você. Boa noite a todos os seguidores do seu canal. Boa noite a todos os caicoenses que estão nos acompanhando nesse momento. E já lhe adianto que é um prazer enorme participar contigo nesse seu projeto, que eu já acompanho há algum tempo. E realmente é um projeto de suma importância para o futebol profissional, o futebol amador, para o futebol caicoense, digamos, numa situação englobando todo o nosso esporte em geral, pois todos nós somos pessoas abnegadas e sempre estamos com o intuito de participar e trazer o melhor proveito para o esporte. Com certeza. Então, nosso programa Futebola, para a galera que está em casa, nós vamos a fazer na segunda e na sexta-feira, né, devido ao trabalho. E eu estava fazendo ao meio-dia, que era sucesso total, mas felizmente tivemos que trocar esse horário. Era a hora que o pessoal estava em casa do almoço, tivemos que trocar esse horário. E eu tenho esse nome, né, Papo Reto, com os nossos convidados, porque geralmente eu até costumo falar, brincar. Eu digo, a entrevista é sem censura, mas lógico, respeitando a todo mundo, né? Assim como nós também gostamos de ser respeitado. É chato às vezes a gente falar alguma coisa, né? Como se diz, sem ter uma base construtiva, né? Só falar por falar para ver se magoa alguém, esse não é meu interesse. Então, vamos fazer uma live com certeza que pode ser leve, pode ser pesada, pode ser sadia, pode ser polêmica, mas na verdade vai ser verdadeira, porque eu conheço o professor Carlos José, o grande Bebeto.
ao longo do programa, se eu chamar dois nomes, aí é o costume, né? Um a Carlos José e o Bebeto. Professor, o senhor hoje se encontra fora de Caicó, né? Fora de Caicó, não está mais atuando como árbitro, né, do futebol profissional em campo. Queria que o senhor me contasse só um pouco como está sendo aí essa nova estadia aí no Mato Grosso do Sul. Saudade da nossa terrinha, não é isso? Olha, Júlio, como eu já falei antes, durante toda a minha trajetória, eu optei futebol profissional e amador durante muito tempo. Eu comecei na arbitragem com 18 anos, parei com 40, portanto, se fizermos uma comparação, a gente encontra aí 22 anos de arbitragem. E foi um processo que, na minha época, ele era um processo bem doloroso, bem difícil para você iniciar fazendo arbitragem, principalmente no interior, no sertão, foi onde eu comecei. E durante muito tempo passei por aí arbitrando futebol no Rio Grande do Norte. Hoje eu me encontro no Mato Grosso do Sul. Eu parei de apitar com 40 anos de idade. A minha última aparição foi no estádio Morenão, aqui em Campo Grande, no ano de 2019. A partir de então, fui convidado para fazer parte do quadro de instrutores da Federação Sul-Mato-Grossense de Futebol, a qual aceitei, e há 3 anos eu participo como membro da comissão de arbitragem aqui da nossa federação e participo como instrutor profissional dos árbitros aqui do Mato Grosso do Sul. É claro que a gente sente falta, a saudade vem do nosso estado, da minha cidade, das pessoas que sempre me acompanham, me acompanharam e me acompanham ainda, mas é a nossa profissão, é nosso ofício e hoje eu estou aqui, graças a Deus, muito bem. Trabalho há 3 anos como instrutor na Federação do Mato Grosso do Sul e sempre estou à disposição de todos vocês para o que for necessário, a exemplo de hoje. Beleza. Eu quis começar ao contrário, né? Porque justamente para que a gente possa falar muito, né, da carreira, né, do grande Carlos José, porque hoje ele trabalha, né, lá na Federação também de Arbitragem, também tem seus afazeres pessoais, mas para as pessoas que estão conosco nessa live entender que hoje ele não se encontra aqui em Caicó, se encontra no Mato Grosso do Sul, mas sem dúvida, um dos grandes nomes da arbitragem potiguares, e com isso, durante essa live, as histórias que nós vamos ouvir, com certeza vocês vão ter aí, de fato, direito, saber o que é que eu estou falando, que ele é um grande, sempre foi, e vai ser um dos maiores de todos os tempos, quando for feito as balanças, né, daquelas enquetes, aquelas questões todas. Professor, eu fiz aqui algumas anotações, porque eu não costumo fazer isso, eu costumo fazer minhas lives com perguntas que vêm na cabeça, só que uma live principalmente com o senhor, fiz questão de fazer isso, porque para que a gente não pudesse ficar muito embaraçado. Às vezes a gente está com um jogador, é normal, a gente vai lá, pergunta uma coisa, pula para outra, volta para onde começou, mas eu queria que ficasse uma live bem com cabeça, né? Com pé e cabeça, para que a gente possa postar no YouTube e essa live ficar aí para sempre registrada aí. A primeira pergunta que eu quero fazer é como despertou, né, o seu interesse pela arbitragem, né? Morando aqui em Caicó, no sertão, é onde tivemos grandes árbitros, mas poucas referências, vamos dizer assim, em termos do profissional. Então, como despertou seu interesse pela arbitragem? Olha, todo garoto, quando ele surge, quando ele se inicia, passa pela adolescência, ele tem um sonho de ser um jogador de futebol. Eu não fui diferente dos demais. E eu joguei futebol, os mais novos não têm conhecimento, e eu joguei futebol há muito tempo. O meu tempo de futebol, alguns anos, eu joguei na base do Caicó Esporte Clube. Eu acho que você não sabia disso, né? E, Não. e eu vi que quando, na década de 90, a equipe do Caicó participava
começou a participar do Sertão Profissional, voltou, uma época muito boa, onde a equipe disputou o campeonato estadual profissional e conseguiu, inclusive, o título do torneio início, na capital do estado. E naquela época, eu era juniores, não fui selecionado para o futebol profissional. E eu vi que me causou decepção. E preferi não mais tentar a vida como jogador. E passei a analisar um meio onde eu poderia seguir no meio do futebol, que era uma das coisas que eu mais aprimorava e ainda continuo aprimorando na minha vida atual. E passei então a assistir jogos profissionais. E tenho então um familiar, um primo meu, e ele era árbitro assistente da FIFA. Eu sempre o acompanhava. E eu passei a despertar o interesse pela arbitragem. E com 18 anos já me mandei para o campo, comecei a apitar os jogos amadores aí na cidade de Caicó, na região. E subsequentemente eu fiz o treinamento, fiz cursos da Federação Norte-Rio-Grandense e me tornei um árbitro de futebol profissional. Então o que me despertou foi isso. Primeira decepção por não ter conseguido ser um jogador profissional. E o segundo ponto foi por ter uma referência que a nível internacional, que era o meu primo, e eu passei a segui-lo e a partir de então consegui me tornar um árbitro de carreira profissional. Pois é. Fazendo aqui algumas perguntas na sequência, mas fica à vontade para, assim, no meio de alguma pergunta, lembrar de alguma coisa, será muito bem recebido esses acréscimos, né? Como despertou, fiz a pergunta, né? Aí eu venho com outra. Quando foi que o senhor percebeu que dava para chegar no futebol profissional? Porque ninguém quer ir ser jogador de futebol para dizer assim, eu quero ir para me ter a carteira assinada. Não, o senhor quer jogar, né? E como foi que o senhor viu que com o seu trabalho no amador dava para chegar no futebol e apitar no profissional? Eu percebi quando eu atuava nas competições aí na cidade de Caicó, e tem uns jogos que era o amadorzão, do futebol do terrão mesmo. Aí que chama o futebol terrão? Aí é o futebol de várzea mesmo, dos campeonatos amadores. Eu passei a atuar. Até então, eu percebi que eu comecei a despertar o primeiro ponto, a coragem. Você, para ser um árbitro de futebol amador, chegando profissional, você tem que ter muita coragem. Eu despertei que eu tinha. Eu era um árbitro corajoso. A partir de então, o segundo ponto é a dedicação. Eu passei a me dedicar. Quando juntou esses dois pontos, eu passei a atuar em jogos maiores. Jogos da Liga, da LCD, aí de Caicó, e a qual eu sou muito grato. E a partir de então, foi quando eu despertei esse interesse. Eu vi que dava para chegar. E me englobei aos demais árbitros experientes. Passei a fazer perguntas, passei a acolher respostas, ver experiências, acompanhar jogos, assistir bastante jogos de TV, assistir bastante jogos nos estádios de futebol, quando eu podia estar presente. Exemplo do Marizão, assistia jogos no Coronel José Bezerra, ia para Mossoró ver os jogos profissionais, quando tem um clube local aí na competição profissional, a gente ia assistir os jogos. E a partir de então, eu vi que daria para chegar. Aí me dediquei por completo, procurei a federação local do Rio Grande do Norte, fiz um curso de formação profissional de árbitros por um ano, e a partir de então, passei a atuar nas competições de base, que é o sub-13, sub-14, sub-15, sub-17, até o sub-20, e no segundo ano, eu já estava habitando os jogos profissionais. O fato de Caicó ter sido sempre um celeiro de jogadores profissionais, tanto jogadores que atuaram aqui como outros que vinham, né, de fora, nós tivemos grandes jogadores que tiveram por aqui, inclusive até hoje ainda estão no futebol profissional, como é o caso do nosso amigo Rodolfo, que está aqui, foi embora cedo, como é o caso do Luiz Eduardo, que sempre jogou por aqui, o Marcinho e outros, né? E isso também ajudou a lhe passar um pouco de confiança, né? Porque, não, na verdade, você iria
vamos usar essa palavra, se transportar para o profissional, mas na verdade você praticamente, com caicozão, essas competições, você já também já trabalhava no profissional, não é isso? Exatamente. E no Caicozão, você podia perceber que muitos atletas profissionais, eles jogavam o próprio Caicozão. E o Caicozão se tornou uma referência de times profissionais, até que chegou o ponto de se limitar, por exemplo, no regulamento das competições, você poderia, na minha época, 3 ou no máximo 4 atletas profissionais, porque era um celeiro de atletas que disputavam o Caicozão. Era uma competição muito disputada, disputadíssima, a arbitragem muito difícil de apitar, você tinha que ter técnica, tinha que ter experiência para fazer os jogos do Caicozão, principalmente quando se chegava nos jogos finais, semifinal, final, e era uma competição muito acirrada. E eu vi, assim, esses jogadores como referência, tantos outros caicoenses que se destacaram no futebol profissional, isso nos dava mais segurança. E o mais interessante é que quando eu entrei no futebol profissional, quando saía para arbitrar um jogo, eu não encontrava um deles participando da partida. Então era muito gratificante. Eu lembro que eu encontrava muito o Vitor Caicó nos jogos de Copa do Nordeste, até Copa do Brasil. A gente se encontrava e para mim era um sinal de gratificação, porque nós estávamos ali nos encontrando, éramos pessoas que realmente a gente tinha um passado ali não, eu cito ele como exemplo, mas encontrei vários outros bons jogadores, bons atletas, e isso nos dá confiança, isso nos dá aquele aquela naturalidade de você seguir o jogo e ter ainda tranquilidade no campo para ir do início ao fim. Eu separei aqui duas perguntas, que na trajetória sempre tem aquelas pessoas que nos ajudaram, né? Quando eu falo ajudou, dá para se entender que não é que o modo de dizer assim, eu entrei na arbitragem porque ele me ajudou. Não. Que ele ajudou nessa sua caminhada assim, que você pode citar. Eu já adiantar a próxima pergunta para não ficar repetitivo. Quem lhe atrapalhou também nesse seu processo? Quem mais lhe atrapalhou? Claro, você não vai dizer foi Chico, foi Francisco, não vai citar nomes, mas pode ser você mesmo, pode ser, não sei, fica à vontade. Quem mais lhe ajudou, quem mais e atrapalhou. Estou fazendo essa pergunta porque você falando aí com relação ao Caicózão, vem a lembrança que, além da dificuldade de apitar jogos em Caicó, aqui na região, nós estávamos numa época que tinha bastante também em evidência a imprensa, principalmente na parte de rádio, né? E o rádio aqui em Caicó sempre foi muito pesado com relação a árbitro, jogador, treinador. Né? Então, por isso que veio para me lembrar dessa questão também. Quem lhe ajudou, ele atrapalhou aí nessa caminhada. Então, Júlio, eu vou responder. Essa pergunta eu poderia responder de várias formas, mas eu vou tentar encontrar a melhor forma possível para que eu não possa citar nomes, eu não possa atingir nem enaltecer alguém. Mas quem mais me ajudou, para mim, foi eu mesmo. Porque eu saí de Caicó sozinho, sempre tive essa virtude de vencer a vida no peito. Eu fui para a capital do estado, um rapaz jovem, e fui para ir para Natal, atrás dos cursos, atrás do aperfeiçoamento. E quando cheguei lá, claro que encontrei o Milton Otaviano, meu primo, que eu sempre tive ele como referência, que ele era árbitro assistente FIFA. Nós tínhamos uma relação de confiança muito grande. Eu sempre o acompanhava, ele sempre me acompanhou também. Então, eu posso dizer que foi uma pessoa fundamental na minha vida. E, além disso, a minha coragem, a minha insistência, a minha dedicação. Porque se não partir de você, tudo tem que partir de você próprio, do seu princípio. Você tem que dizer, eu tenho coragem de chegar, de fazer, e sou possível, sou capaz de fazer isso. E foi o que aconteceu comigo. Com relação a atrapalho, quem atrapalhou, quem deixou de atrapalhar, isso aí é uma resposta bem clássica, bem minuciosa. Nós sabemos que apitar futebol no interior não é fácil. Com todo respeito a todas as pessoas interioranas que estão nos assistindo.
E quando passa a se tratar de um campeonato de profissionais, ele fica mais difícil ainda. Eu sempre tive uma virtude muito forte. Eu sempre tive uma virtude muito forte. Eu sempre prezei pela correção. Eu sempre prezei pela minha dedicação. Eu sempre prezei pelo meu nome. E sempre prezei principalmente na transparência dos resultados dos meus jogos. Todos os jogos que eu participei, eu fui com o intuito de legitimar o resultado da partida. Não importava se era na capital, se era no interior, qualquer que fosse o local. E você chegou num assunto muito importante. Às vezes, determinados setores, determinadas pessoas de imprensa, elas vão para o estádio de futebol com o intuito de torcer pelo seu clube. Porque um dia, antes da partida, ela está lá no vestiário, dando instruções, até participa como membro de um clube, e quando a bola rola, a mesma pessoa está lá na cabine, narrando o jogo, comentando, não sei. Então, qual será o equilíbrio emocional que esse profissional vai ter para lidar, para conduzir, para lidar numa partida, comentando seus comentários, narrando aquela partida, quando o seu time está perdendo? Possivelmente, o controle emocional vai subir. Então, aconteceu muito isso. Eu, aí no Seridó, na minha própria cidade, onde eu recebi muitas críticas, onde eu recebi muitas ameaças, eu recebi muitas perseguições políticas, você sabe disso. Eu tive a maturidade, a paciência, a tranquilidade que eu sempre tive de superar tudo isso. Eu não vou dizer que isso me atrapalhou, mas foi um dos maiores testes que eu tive com o árbitro, onde teve que entrar o pilar psicológico, que hoje é o que mais incomoda, é o que mais derruba árbitro, é esse pilar psicológico. Você tem que ter em dia. Eu, graças a Deus, com maturidade, com experiência, soube superar tudo isso, soube superar todas essas críticas enquanto eu estive aí, superei as críticas calado, passei por toda essa pressão, a psicológica, inclusive a política. Essa sim é a pior de todas, quando você passa a receber perseguições políticas, retaliações. Mesmo assim, eu sigo em frente e, graças a Deus, a minha carreira foi limpa, foi tranquila, foi transparente e, acima de tudo, com muita dedicação. Pois é, bacana. E eu me lembrando aí, você falando e passando um filme também na minha cabeça com relação à posição de ato, lógico, muito mais difícil, mas eu me lembrando hoje de uma frase do Júnior, né, aqui no programa Seleção, eles perguntando agora porque o Júnior Alonso vai voltar para o Atlético, né, se sairia o Godin ou o Natan, né? Aí o Júnior falou, a corda sempre arrebenta no lado mais fraco, no de casa. Aí eu me Possivelmente. lembrando, né? Hã? Possivelmente. Isso, se não for para jogar com três zagueiros, mas aí eu me lembrando, né, quando eu jogava aqui, você falando pro pessoal, minha responsabilidade sempre foi muito maior do que a de qualquer outro, por quê? Pela posição que a gente ocupa. Né? O senhor, como árbitro, não pode errar. Eu, como zagueiro, muito menos. Então a pressão realmente de ser de casa muito difícil. E é onde a gente se engana. Muitas das vezes a gente tá achando que, maior engano, eu acho, não sei se você concorda, com relação a ser de uma cidade, é achar que aquela cidade em si vai lhe apoiar. Olha, esse cara aqui é da minha cidade, e eu vou apoiar ele com esse projeto que ele está aí. Mas muitas das vezes é onde tem que ter o melhor psicológico, como o senhor falou, porque é da onde a gente não espera as críticas mais duras, é onde elas vêm. Então, só passa por esse teste, aliás, só quem passa por esse teste consegue ter êxito, é isso? Exatamente, Júlio. Inclusive, você falando desse ponto, coincidência ou não, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu não sei se você vai saber me responder. Você sabe ou você lembra qual foi o ano da última aparição de um árbitro profissional de Caicó apitando o campeonato estadual pela primeira divisão? Não sei. Você não lembra nem o árbitro, nem o ano. Não, eu acreditaria, né? Na minha ideia seria o Roderick, né? Mas não sei se ele chegou a apitar o Chegou, profissional, né? Apitar muita base. chegou. Eu acharia que seria ele.
Ó, o último árbitro que apitou um jogo profissional em Caicó, aliás, no Rio Grande do Norte, um árbitro de Caicó, que apitou um jogo profissional, é este que está contigo aqui, no dia 16 de março de 2016. O jogo foi no estádio em Goianinha, que é o Nazarenão, não é isso? E o jogo foi entre Palmeiras de Goianinha 0 e ABC 2. Eu lembro que apitei jogo, apliquei 4 cartões amarelos, cartão vermelho, e o ABC venceu o Palmeiras de Goianinha pelo placar de 2-0. Foi o último ano que eu tive aí no Rio Grande do Norte. Quando foi 2017, eu já me transferi, mudei de federação, vim para o Mato Grosso do Sul. E a partir de então, nunca mais um árbitro de Caicó trabalhou uma competição profissional pela Série A do Campeonato Potiguar. Então, isso nos lembra, isso nos faz refletir que muitas pessoas que trabalharam para que me derrubasse aí na federação, na própria CBF, nas competições profissionais, o político, daí mesmo, talvez o profissional da imprensa, o consórcio que foi feito, achando que ia fazer o bem para a cidade, acredito que fez o mal. Porque depois que eu dei as costas e continuei trabalhando no Mato Grosso do Sul, fiz jogos importantíssimos aqui, sou muito grato, inclusive, à federação, que me apoiou, me deu a mão, me recebeu. E a partir de então não vi mais um caicoense se destacar na arbitragem. Aí eu lhe pergunto para você e para os seus seguidores, onde está o X da questão? Será que determinadas pessoas agiram certo, achando que ia fazer o certo, ou talvez tenha feito o errado? E quando será que nós vamos ter uma nova oportunidade, vamos ter novos árbitros da cidade de Caicó trabalhando nas competições profissionais do Rio Grande do Norte? Eu torço muito que isso aconteça. Inclusive, se puder contribuir, mesmo à distância, contribuirei. E ficarei muito feliz em ver um conterrâneo chegar a trabalhar nas competições profissionais novamente, chegar a uma CBF, por exemplo. Mas depois disso, infelizmente, eu não vi mais nenhuma aparição de um colega nosso aí nessas competições. Pois é algo de se refletir bastante, né? E com relação a esse e outros assuntos, com certeza ainda a gente vai chegar lá. Queria seguir essa sequência aqui e algumas perguntas. A gente sabe que geralmente, aqui não é o grande programa, né? Mas quando a pessoa é convidada para algo, é porque a pessoa teve sucesso. Geralmente é assim. Então, com certeza você é satisfeito com o que você fez, sua carreira, mas você acha que poderia também ter ido mais longe, né? Com relação à arbitragem, mais longe, quando eu digo, não digo nem em questão não sei como é que chama, o símbolo lá, CBF, o FIFA, mas eu estou falando em grandes jogos em outros estados, tal. Você acha que poderia ter ido mais longe? Olha, Júlio, eu não posso reclamar da minha carreira. Eu tive uma carreira muito repleta, muito completa, apesar das dificuldades. Quando você é árbitro, com todo respeito à cidade de Caicó, uma cidade pequena, você já começa um pouco atrás dos árbitros dos grandes centros. Estou falando isso, mas com todo respeito, com o máximo de respeito a todo o interior. Também com o máximo de respeito a todas as capitais que eu já conheci, eu moro numa hoje. Então, com todo respeito a todos. E eu tive momentos que eu me realizei sim. Eu trabalhei todas as competições nacionais realizadas pela CBF. Trabalhei Copa do Nordeste, trabalhei Série D, Série C, Série B. E tive o grande prazer, o grande privilégio, quando eu entrei em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro, pela primeira vez,
na cidade do Recife, e eu vi que aquilo era magnífico. Aquilo era o momento mais alto da carreira de um árbitro. Se bem que tem os árbitros FIFA, tem muitos que chegam ao patamar diferenciado. E ser um árbitro de uma confederação, eu digo para você que é um sonho de muitos. Muitos. Nós temos aqui milhões de pessoas, milhares de pessoas que querem ser árbitras de uma confederação. No entanto, é uma realidade de poucos. Eu tive um enorme prazer de fazer parte desta realidade. É uma realidade de poucos. Então, sim, poderia te responder. Poderia ter ido mais longe? Talvez sim. Poderia ter ido mais longe? Talvez não. Mas a nossa vida é assim. Ela é regrada de oportunidades. As oportunidades, elas devem ser aproveitadas e os momentos, eles devem ser vividos. Com relação a tudo isso, eu me sinto ainda muito gratificado pelo que a arbitragem fez na minha vida, pelos lugares que eu conheci, pelas viagens que eu fiz, nas competições que eu trabalhei, trabalhei em 2 federações, aí no Rio Grande do Norte, aqui no Mato Grosso do Sul, trabalhei numa confederação, a brasileira de futebol, porque é muito difícil um árbitro realizar o sonho de entrar numa confederação. Eu cheguei lá também. Então, para te responder de forma geral, eu sou muito grato. Eu sou muito grato. Se não deu para ir tão longe, para mim já foi gratificante. As amizades que eu fiz, os lugares que eu pisei, os túneis, os estádios que eu subi, não sei nem quantos foram. Então, isso aí já é ir longe. E realmente eu me sinto gratificado por tudo isso. Com certeza eu imaginaria, né, que ia ter essa resposta, sim. E para mim eu fiz essa resposta como um elogio, né? Para mim é um elogio porque é pela qualidade. A qualidade que eu conheci dentro de campo e também do curso, né? Depois a gente pode até falar sobre isso que foi feito aqui. Eu disse até aos meninos, eu fiz um curso de árbitro, eu. Tem muita gente que diz, eu tenho curso. Eu digo, eu tenho curso, porque foi feito com um profissional de arbitragem. Né? Apesar que essa profissão não é, como se diz, para a lei, né? Não é oficial, mas para mim é profissional. Ou seja, então, eu tiro isso como um elogio, porque para mim, pelo que eu lhe conheci, poderia ter ido, com certeza, poderíamos ter visto em outras competições maiores, né? Como Libertadores, e tinha condição para isso, pelo conhecimento que tem o trabalho que exercia. No meio disso tudo, que ainda vai entrando em alguns detalhes, com certeza, mas para alguns garotos que querem, inclusive tem alguns aqui, não vou citar nome para não ser injusto, com alguns, mas que tem um sonho de ser árbitro, né? Tem alguns que estão se destacando. Fazer essa pergunta aqui. Você ganhou mais não é uma pergunta pessoal, mas para que o garoto saiba o que é que ele está procurando. Você ganhou mais dinheiro ou perdeu mais dinheiro na arbitragem? Olha, Júlia, essa pergunta ela é sempre feita e a gente tem que ter senso para responder, para que você não deixe de desanimar alguém. No início, quem estiver pensando que vai ficar rico, vai ganhar dinheiro, que vai ser tudo aquilo com arbitragem, ele está enganado. No início, você até mais investe do que você recebe. Obviamente que quando você passa a desenvolver um trabalho profissional, trabalhar em competições nacionais, competições profissionais, você vai lograr o resultado. Vai colher os frutos do que você plantou. Então, claro que ao fim da minha carreira, posso dizer, claro, abertamente, ganhei mais do que gastei, obviamente. Agora, no início, é muito difícil. Você tem que ter muita dedicação, tem que ter apoio, você tem que ter uma base familiar muito forte para aquilo de apoio, para que você esteja sempre presente, esteja contigo nos momentos difíceis, nos momentos bons. Então, para quem está querendo iniciar, para quem está começando, pensando, nada é fácil. No começo, principalmente, vai encontrar muitas dificuldades e, consequentemente, obviamente, que com o passar do tempo, o resultado vai vir.
Financeiramente, vale a pena ser árbitro? Ou é melhor a pessoa ter uma base de outro emprego, né, de outro serviço, e se dedicar à arbitragem? Porque eu estive entrevistando já o Gerson, estive entrevistando o Rod, né, e eles falando também da dificuldade que teve no começo, e se precisa muito. É como um aluno vai para uma faculdade, muitas das vezes você vê o aluno aqui vendendo trufa, vendendo isso, aquilo, outro, tal, porque é difícil. Mas financeiramente, compensa essa profissão de árbitro, ou é melhor a pessoa ser árbitro, se dedicar, ganha lá seu dinheiro e tal, mas sempre mirando outros a fazer. Infelizmente, como a gente sabe, a profissão não é reconhecida como merece. Eu vou te responder a sua pergunta dando um exemplo. A arbitragem europeia, em determinados países europeus, ela já é profissionalizada. O árbitro ele é 100% profissional. Ele treina para aquela profissão, ele recebe para aquela profissão e ele não tem outro emprego. Obviamente, talvez algum deles, outros demais, tenham. No Brasil, já temos realidades diferentes. Normalmente, a maioria dos árbitros, eles têm sim, tem a sua profissão e o complemento como arbitragem. Quando você passa a ser um árbitro de gabarito, de futebol profissional, por exemplo, árbitro de CBF, árbitro FIFA, esses sim, a maioria, eles têm uma dedicação a mais pela arbitragem. No entanto, nada impede que eles tenham a sua profissão. É exemplo de mim. Eu sempre tive a minha profissão. E chegou o ponto que eu deixei a minha profissão para eu me dedicar somente à arbitragem. Eu tive aí em Caicó, em determinados momentos, que eu me dediquei somente à arbitragem. Eu lembro muito bem que, a seu exemplo, eu trabalhava como repórter aí numa emissora de rádio aí em Caicó. E chegou o tempo que a gente fazia os jornais pontualmente, você que trabalha com notícia, você não pode atrasar um minuto, e não tinha mais como eu conciliar. E se não fosse para fazer bem feito, eu preferi não fazer. Me dediquei 100% à arbitragem, até enquanto eu tive. Hoje, eu tenho a minha profissão, eu sou servidor público de carreira, trabalho na segurança pública do meu estado e tenho a arbitragem e ainda sigo na arbitragem. Como já falei, faço parte da comissão de arbitragem como instrutor da Federação do Mato Grosso do Sul. E para seguir nesse ramo, acredito que sim, o árbitro brasileiro ele tem que ter a sua profissão, ter a sua profissão e complementando com a arbitragem. Inclusive o Israel Nogueira, ele fala aí no comentário, um dos melhores árbitros e radialistas, né, da região. Né? Ele faz a menção nesse tempo que o senhor fazia parte da imprensa também. Tem várias pessoas aqui, geralmente quando entrevistar alguém, eu não perco assim, não é nem perder, mas eu não coloco tanto tempo para ler, para não ficar a gente sem muito tempo a entrevista. Mas está aqui, ó, o Ricardinho Potiguar, ele diz: o Milton Otaviano da família dele, foi o grande assistente da Federação Norte-Rio-Grandense. Vamos ver se tem mais comentários aqui, enquanto a gente dá uma respirada. Botinho aí, show, cara, todo mundo aí conosco aí, excelente profissional, o Carlão, grande parceiro aí, o Ali Nascimento, né? Também aí estamos conosco aí o presidente do Vasco de Caicó, ou seja, Galeguinho lá de Currais Novos, pessoas da imprensa, atletas, ex-atletas, temos aí também árbitros, né, pessoal que curte a arbitragem. Tá aí também o Pedro Pancada, boa noite ao professor Bebeto e Júlio, grande abraço para todos. Boa noite também para Pedrão, que sexta-feira vai estar aqui, hein? Assim como nós estamos aqui, ó, dividindo tela, o Pedrão vai estar aqui sem censura, viu? Sem censura. Sim, sem censura. O grande Petinha também, lá de Carnaúbas, né? Apesar de eu ser um cara chato dentro de campo, ele falando, quem não foi, hein, Pedro? Nós não podemos falar disso, não. Daqui a pouco a gente bota uma resenha com relação a essas questões dentro de campo, porque eu estou mais na parte técnica aqui. Mas obrigado a vocês pela audiência. Depois, lembrando que a gente vai colocar essa live aqui no YouTube, né? Para ficar lá registrado, né? Professor, vale a pena
Aliás, isso aqui eu já perguntei. Quem foi sua maior, você falou aí do Milton, né? Mas geralmente o Milton era assistente, né? O Milton era assistente. O Milton, eu costumo dizer que ele que inventou o VAR foi o Milton, porque no trabalho dele a gente via aquelas linhas já traçadas antes de ser inventado o VAR. Era ele que traçava, mas no olho nu, né? Ele conseguia, depois, quando a TV ia mostrar, ver que realmente o impedimento que ele dava tinha sido com perfeição ali, né? Mas sua inspiração, assim, não sei se teve, talvez se não teve, não tem problema, né? Mas geralmente eu olhava assim, poxa, eu queria ser o Lugano na época, eu queria ser. Teve esse ato que você queria. Poxa, eu me inspirei nesse cara. Não vou nem titubear para te responder. Paulo César de Oliveira. Já dispensa até os comentários, né? Esse aí não merece, Grande dispensa comentários. nome Dispensa e hoje, comentários, porque e hoje comentarista, né? foi um dos árbitros mais clássicos que eu vi no futebol brasileiro. E Paulo César, ele, até hoje, nos seus comentários, ele é clássico, ele é coerente. Ele viveu tudo aquilo. E até nos comentários você vê o mínimo. Ele tem 100% de acerto, é uma pessoa muito benquista, é uma pessoa que tem coerência, ele comanda seus comentários, ele domina a regra, domina o que está falando. Então, na minha época, sem titubear, sem tremer na resposta, Paulo César de Oliveira foi um dos grandes atos que me inspirou. E hoje, quem para o senhor você vê assim, que é vou dizer, o melhor, né? O maior de todos, porque é difícil falar isso, tem uns que são bons, mas não chegam a determinadas competições, tá? Mas hoje você tem uma imagem assim do cara que está realmente se saindo acima da média. Pode ser aqui no Brasil, que é o principal nosso foco aqui, né? Mas pode ser na Europa também, no Olha, mundo, né? eu assisto muito pela questão cultural, o futebol europeu, ele é bem diferente do brasileiro, da sul-americana. Mas esse árbitro que eu vou responder, é uma pessoa que eu tive o maior prazer de conviver, trabalhar com ele. Fizemos cursos juntos, fizemos pré-temporada juntos, treinamento juntos. E era um cara que sentava ao lado da minha cadeira, companheiro, um árbitro que realmente hoje merece tudo o que está vivendo. Caio Marques Augusto Vieira, ele do Rio Grande do Norte, para mim hoje é um dos grandes nomes da arbitragem brasileira. Realmente é um grande nome mesmo, porque a nossa referência de pessoas normais, vamos dizer assim, pessoas normais, né, fora do âmbito de arbitragem, né, que para mim o esporte criou isso, né, do árbitro parece que é numa casinha ali diferente. Sempre que eu vendo os jogos dele, eu me lembrando, né, do Bebeto, me lembrando do Reginaldo, tal, me lembrando da carreira desses caicoenses, né, e quando eu vi ele ali apitando o jogo do Flamengo, poxa, que dá uma satisfação tão grande, né? Apesar que a gente vê comentários, como a gente já falou sobre isso, tão tristes com relação ao próprio povo do Rio Grande do Norte, né? Não generalizando, mas os comentários que a gente costuma ver ali embaixo pesados, tal, mas eu sempre estou acompanhando, né, o trabalho dele e gostando realmente do trabalho dele, um grande árbitro, realmente. Não esperaria que você ia dizer que seria ele, assim, mas realmente foi muito bem feita essa lembrança aí do Caio, né? Tem outra pergunta aqui, para daqui a pouco a gente entrar no bate-papo mais livre. Seu pior jogo na sua carreira. Vamos para dentro do campo um pouquinho agora. Você se lembra? Eu vou fazer depois, para não ficar aqui um clichê muito chato. Seu pior e o seu melhor jogo. Aquele jogo que você disse, hoje eu, graças a Deus, consegui fazer o certo, o bom, bem. Nós foram muitos, mas se tem marcado aí. Olha, todos nós temos os nossos momentos bons e os nossos momentos ruins. Qual E foi
tirando do lado do zagueiro, perguntando aqui mais à vontade, qual foi o seu gol contra em um jogo e o seu gol de final de campeonato? Ó, o meu gol contra, eu lembro que foi lá em Pau dos Ferros. Eu acho que a grande palperrense, ela participava das competições e eu trabalhei muito em Pau dos Ferros. E realmente teve um jogo que eu lembro que eu não fui muito feliz lá, lá em Pau dos Ferros. E o meu grande gol, eu acho que no momento que falo não a nível nacional, nível aí local, do Rio Grande do Norte. Foi no tempo que ainda tem a grande rivalidade dos clássicos, dos jogos importantes aí. E eu tive em Mossoró, fazendo um Potiba, um dos clássicos mais charmosos que nós temos aí na região. Eu fiz um Potiba aí 0-0 e foi um jogo sem problemas, um jogo tranquilo. Comecei o jogo, terminei de forma nítida, tranquila, transparente. Jogo onde teve o resultado legitimado, 100%. E no Rio Grande do Norte foi uma das melhores partidas que eu fiz. Um dia que, se o senhor pudesse, tiraria da existência. Aquele dia que, como na Bíblia cita, né, que Josué orou, a Bíblia diz que o sol parou, mas no caso, naquela época não tinha o conhecimento, o planeta parou. Um dia menos, você queria ter tirado aí. Você, poxa, não... Eu recentemente fui infeliz em um lance, né? Ficou do conhecimento de todos, um carrinho que eu dei aqui no jogo da Copa Moreira Neto, e na intenção da bola, quem me conhece sabe, infelizmente atingiu o menino franzinho, né? E todo mundo pensava que tinha quebrado a perna, a culpa ele no hospital. Era um dia que eu tiraria da minha carreira, era aquele, porque eu nem jogar. Estava no banco esperando para mim para São Bento. Fui só lá ajudar e o zagueiro foi expulso. Pô, entrei, fiz um gol e depois tive que ser expulso do campo devido a isso. Eu pedi, Robson me deu amarelo, eu pedi para me expulsar. Pode me expulsar, porque realmente peguei pesado. Queria tirar esse dia da minha vida, não tem como. Mas graças a Deus foi tudo resolvido. Você tiraria algum assim que você Ó, lembra? eu não vou dizer que eu tiraria, porque todos os dias eles são vividos e nós temos que aceitar. Mas Exato. teve um jogo muito curioso que eu fiz aí no Rio Grande do Norte. O jogo foi, não lembro o ano, se foi 2013 ou 2014. E a gente estava na reta final, última rodada do Campeonato Potiguar. Eu fui designado para apitar o jogo entre Açu e Baraunas, de Mossoró. E eram 4 equipes que disputavam o título. E o Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, aí, ele estava sendo campeão. E o jogo estava 3-1 para a equipe do Açu. E o jogo terminou mais cedo. Acho que o jogo terminou mais cedo em Caicó, que era Corinthians e Santa Cruz. O Santa Cruz estava sendo campeão aí do estádio Marizão, em Caicó. E no meu jogo, eu dei 6 minutos de acréscimo. E, por sinal, todos merecidos. Você já sabe o que aconteceu. O Baraúna de Mossoró virou o jogo para 4-3. E foi campeão lá em Açu. Então, é um dia que eu não tiro, mas que foi curioso. Foi bem curioso. E aí são coisas que no futebol Foge, né? acontecem. Foge da regra, foge da essência e realmente são coisas que só no futebol acontecem. É como se diz, eu fazendo certo, mas fui, entre aspas, punido por todos, né? Porque Recebi a culpa, recebi a culpa. realmente. É, com relação a dentro de campo, né? Não vou falar do futebol amador, porque o pessoal conhecido aqui, mas do futebol profissional, quem foi o atleta assim, que você imagina assim. Vamos para o linguajar que o Pedro usou aí. Mais chato, assim, poxa, não, é tranquilo, eu não quero resposta, você sabe que eu não gosto de resposta automática, né? Ah, tranquilo, respeitando a todos, não, tem que ser sincero. Jogador que você ia pro campo, você dizia, poxa, eu vou encarar esse cara, mas esse cara é chato, esse cara, se deixar, ele complica meu jogo. Tem algum assim, que passa na memória, na América ABC? Olha, eu vou falar mais pela região que você está me perguntando, as pessoas que estão aí, ela vai, elas vão lembrar mais do futebol local, aí do Rio Grande do Norte. E o grande Quirino,
jogou muito, excelente jogador, por sinal, era um dos atletas que você tinha que ter cuidado, senão ele complicava seu jogo. Principalmente em jogada de área, tentando cavar um pênalti ali. E era um atleta que a gente tinha que ter o máximo de cuidado. Inclusive, já tive a oportunidade posso até confirmar isso também como jogador, né? Um zagueiro. Realmente um dos caras que bem chato mesmo de jogar contra ele, né? Toda hora procurando tumultuar o ambiente. Meu grande querido, Agora, um abraço para ele. com todo respeito ao atleta, inclusive, manda até um Com abraço, certeza. certo? Com certeza. Eu não ouvi depois que eu saí daí. Eu não sei como é que ele está hoje. Com certeza deve estar bem. Espero que sim. Mas isso é um bate-papo respeitoso. São coisas que acontecem. E realmente a gente tem que abrir a realidade e falar as coisas que aconteceram no campo de jogo. E é uma coisa que não é, como se diz, uma coisa prejudicial, porque é até engraçado, né? Até engraçado eu que carrego também o título de um dos mais chatos aqui do Amador, não me ofende, né? Mas realmente o Quirino, como outros, né? Eu via muito com relação a quando a gente jogava contra, que a gente chama aqui dos times grandes, contra a ABC, América, a gente vê um comportamento de alguns atletas bem mais agressivo do que o que a gente tem. A gente às vezes acha que é agressivo, mas quando vê ABC, América, o jogo que eu já presenciei em Fortaleza, Santa Cruz, por os caras já estão num nível mais alto, e a arbitragem também sempre num nível mais alto, que tem a melhor forma de receber aquelas reclamações e tal. Então, eu vi jogadores que realmente pega pesado, e se o árbitro não tiver o controle, por isso que eu sempre bato aqui, é diferente, mas eu sempre bato aqui. Poxa, não pode ser tudo no mundo que você falar, ser trocado pelo um cartão, porque senão não tem jogo, né? No profissional eu via jogador mandando o árbitro, lógico, depende da altura, depende do local, se está perto da torcida, da imprensa. Jogador mandando o árbitro para aquele canto, o árbitro devolvendo, vá você, e aquilo, e o jogo seguia, né? É difícil para o árbitro aguentar qualquer tipo de desrespeito, mas tem coisas que ficam ali dentro mesmo, não é isso? Exatamente. Isso chama-se linguagem corporal, condução da partida. Você tem que ter aquilo que eu já falei, psicológico em dia, tem que ter uma preparação. Tanto é que hoje os jogos, em determinados momentos, o árbitro ele tem até concentração antes das partidas, que é justamente para que ele possa entrar em campo leve, possa entrar em campo solto. Ele vai estudar cada atleta que vai jogar naquele jogo. Ele vai ter a relação das equipes, vai procurar o histórico de cada um para se manter intacto, se manter tranquilo, se manter da melhor forma possível, agir em situações que possam acontecer dentro do campo de jogo. E tem um atleta no Rio Grande do Norte, quando eu apitei aí, ele jogou muito no América, era o zagueiro Robson. Ele conduzia a sua equipe com naturalidade, ele dava tranquilidade ao árbitro, ele dava tranquilidade aos demais jogadores. Então, cada um tem sua virtude. Tem uns que vão com o intuito de desarticular a arbitragem, e tem outros que vão com tranquilidade, eles vão para dar sequência ao jogo, e ele era um verdadeiro xerife no campo de jogo. É verdade. Inclusive, já é uma pergunta respondida. Quem seria o contrário, né? Aquele jogador gentleman, né? Que ia para o campo. Realmente o Robson, por muitos anos, que foi aqui um dos maiores aqui da história. Inclusive, hoje eu estava pensando aqui, vou tentar fazer aí a seleção de todos os tempos do Rio Grande do Norte. Não é fácil, estou procurando, estou buscando, mas vou tentar colocar aí no nosso canal também. O Pedro, ele disse que Quirino hoje mora em Barbalha, no Ceará. Né? Obrigado aí ao grande Pedro aí pela informação. Professor, para finalizar aqui tenho 3 perguntas aqui que eu fui as casar, voltei, depois a gente vai aqui para o mais natural. Para quem quer ser árbitro, que com certeza tem nos assistindo e vai nos assistir depois, quem quer ser apto, como é que não vai assistir uma live dessa? Lógico que vai assistir.
né? Principalmente que vai ficar salvo aí no Instagram e depois também no YouTube. Talvez eu tire do Instagram, vou deixar salvo lá no YouTube, porque como a live está sendo feita deitada, né? Que é justamente para ficar lá no YouTube. Mas para quem quer ser apto, para atuar no profissional, o amador compensa, porque hoje talvez, lógico, a pessoa tem que começar no amador, mas compensa hoje ou é melhor você ir logo estudar e se afastar logo desse ambiente? Olha, eu sempre disse e continuo dizendo que os jogos amadores, eles servem de ponte para que você chegue ao profissional. Você que arbitrou o campeonato amador durante algum tempo, durante anos, você vai ter uma experiência a mais para você chegar no profissional. Se bem que hoje nós temos uma nova realidade na arbitragem. Muitas pessoas já são treinadas, elas já estão ali fazendo a sua faculdade, a maioria de todas, educação física, já para englobar na arbitragem e seguir sua vida profissional. E muitas das pessoas, elas não passam pelo futebol amador. Infelizmente, quando chegam, né, no campo de jogo, elas vão ter dificuldades com relação à condução da partida. Como, por exemplo, você pode perceber que o árbitro que trabalha nas competições amadoras, quando ele chega dentro do campo de jogo, ele tem uma experiência a mais. Eu sou até a favor do ex-jogador de futebol ser árbitro, porque ele tem uma malícia, ele tem um controle de jogo. E, muito embora saibamos que hoje a idade natural para que o árbitro possa ingressar e seguir a, a sua carreira numa amplitude maior, ela está bem abaixo do que era na minha época, do que era na época de outros grandes árbitros que passaram pelo futebol do Rio Grande do Norte, pelo futebol brasileiro, por exemplo. Hoje, a média de idade da arbitragem, ela tem que se iniciar nos seus 20 e poucos anos, até você lograr sua carreira e o sucesso que vai vir posteriormente. Por isso que hoje, praticamente, está quase impossível de um ex-jogador ser árbitro de futebol. Mas, para responder de forma geral, sim, eu acho que o árbitro ele tem que passar pelo futebol amador para chegar no profissional. Vai servir de ponte, vai ser um elo para o seu sucesso. Aí entrando numa parte, essa pergunta que eu fiz ela, vírgula, e agora continuando outra, né, dentro da mesma pergunta, aí eu faço essa pergunta que já vai servir também para essas pessoas que querem, né, seguir na arbitragem, né? E como se comportar no amador? Por que eu fiz essa pergunta? Porque nós tivemos aqui, dias atrás, não sei se foi numa live, não sei onde foi, que eu citava o senhor nessa live, acho que foi uma live, ou foi num grupo, que muitas das vezes o senhor foi criticado e foi, como se diz, perseguido por querer fazer o certo. Né? Querer fazer o certo que eu digo é o quê? Cumprir o que determina a regra do jogo. Né? Por exemplo, não apitar jogo sem as linhas, né, de marcação, não apitar jogo sem uso se não tiver pelo menos uma assistência de ambulância. Resumindo, você já sabe o que eu estou perguntando. Então, como se comportar no amador? Deve-se ir por essa linha, estou a quem doer, não faça partida e pronto, não vou botar em risco. O que o senhor acha de tudo isso? Olha, a questão do futebol amador tem duas vertentes. A primeira é você apitar somente o amador. E quando eu passei a trabalhar nas competições profissionais, eu tive que manter uma linha. Eu não fazia mais jogos em competições sem ambulância, sem segurança, sem o que manda o pré-requisito da regra, porque era meu nome que estava em jogo. Tudo que acontecesse comigo, se eu deixasse de fazer um jogo no campo sem marcação, um jogo no campo sem ambulância, um jogo no campo sem policiamento, isso ia refletir na minha carreira lá em cima. E eu preferia adotar uma linha em que todos os jogos que eu ia, eu cumpria a regra claramente, eu cumpria a regra por inteiro, eu cumpria a questão de segurança, os requisitos. E, principalmente, o árbitro, ele tem que cumprir uma coisa. O que é que vai dizer se ele vai fazer o jogo sem policiamento, sem ambulância?
é o regulamento da competição. Então, se você faz uma competição, você não tem condição de oferecer aquele item, obviamente você vai retirá-lo do regulamento. E se você coloca no regulamento, você tem que ter aquele item no campo de jogo. E todas as competições que eu ia, independentemente de qual fosse, eu já ia com o regulamento embaixo do braço. Eu lia todo o regulamento. E eu pedia nada mais do que o regulamento pedia. E todas as exigências que eu fazia era conforme o regulamento da competição. O que acontece com muitas equipes, olha que isso acontece até no futebol profissional também. Muitas equipes, quando tem todo o campeonato, quando vai se iniciar, ele tem uma reunião, um arbitral, que ele vai distribuir as normas, vai ser elaborado o regulamento daquela competição. E muitas pessoas, os presidentes das equipes, os donos, representantes de clubes, times, até amadores, eles vão para as reuniões do arbitral, eles não costumam prestar atenção no que está sendo feito. Ele não costuma ler os regulamentos das competições. Apenas assinam. Recebe um regulamento, põe embaixo do braço, leva para casa e não lê. E quando chega no dia do jogo, provavelmente vai dar problema. Porque o árbitro vai cobrar coisas que ele não está sabendo. Mas são coisas que estão ali dentro do regulamento da competição. E a maior dificuldade que eu encontrei, principalmente aí na região, era justamente isso. Cobrar coisas que estavam no regulamento e que as pessoas têm a obrigação de cumprir. Infelizmente, na maioria das vezes, não sabiam porque foram para um arbitral e simplesmente não se deram a ciência de ler ou de ver o que assinaram. E quando chegaram no campo de jogo, o problema estava lá presente. E lógico que, como na época a gente fez o curso, né, aqui em Caicó, o senhor sempre falava da questão do bom senso e o árbitro deve fazer de tudo, entre aspas, para que a partida aconteça, né? Ou seja, tem algumas situações que se dá para dar um tempo maior, né, de espera da partida para ver se essas questões são ajustadas. A pessoa não vai chegar lá e vai dizer, ó, não tem aqui a linha, não vou apitar e pronto. Não. Pode ser que ainda dê tempo, né, colocar. Eu, por exemplo, participei de um jogo estadual, CAP e Alecrim, na época do Sub-20, lá no JL, eu acho que é o JL, que não tinha a marcação do campo. Ou seja, aí você imagina, eu já sou chato, e eu sabendo dos meus direitos para me cobrar, só que a gente sabe que a cobrança do atleta tem um limite, né? Ou seja, então tem essa questão do bom senso. Porém, a ideia que na minha concepção de ideia, respeito a quem tem diferente, quando a pessoa cumpre a regra, talvez não arrisca, porque a condição financeira não dá, mas quando se cumpre, cresce o nível das competições. Né? Porque eu duvido que quando dizia assim, o Carlos José está escalado, eu duvido que os caras não saíam correndo dias antes para providenciar tudo. Mas quando vai apitar fulano, do jeito que chega lá apita, quem perde com isso é o esporte amador. Porque fica uma coisa, como eu vi esse ano aqui, para não citar nomes, né? Mas eu vi aqui esse ano a pessoa dizer assim, aqui a regra é a que eu quero. Quem faz a regra aqui sou eu, o regulamento sou eu. Ou seja, mas na hora que foi ter violência lá contra a arbitragem, eu não vi essa pessoa que é a regra do jogo ir lá e defender o ato. O ato apanhou, né? Não apanhou porque foi uma agressão, mas não foi apanhar, mas foi agredido, né? Depois teve que fazer corpo de delito, tal, teve a punição, mas muitas das vezes eu acho que o futebol perde quando a pessoa vai confiar em alguém que diz que banca a regra. Exatamente. Eu deixei essa cultura, pelo menos eu acho que é um legado que eu deixei, que você falou muito bem agora há pouco. Quando pronunciava o meu nome, que eu ia para uma determinada partida, provavelmente o organizador, o mandante, ele sabia que tinha que estar ali conforme o regulamento. Porque se não tivesse, era muito difícil essa partida acontecer. Eu sempre fui muito rígido, sempre cumpri isso à risca. E esse legado eu deixei, realmente as pessoas ainda lembram, eu sou muito grato por você ter lembrado, ter falado isso. Mas cada um, ele tem a sua história, ele tem a sua caminhada. E eu zelei pelo meu nome, porque no dia que eu parasse,
Como eu já parei, eu não arbitro mais aí, nem aqui também. Apenas hoje eu estou lhe concedendo esse papo, essa entrevista. Mas o bom de tudo é você deixar o seu legado. E quando você deixa coisas boas, quando você deixa correção, quando você deixa exemplo, aí você, agora há pouco, você me falou de valores financeiros. Então, não tem valor financeiro que cubra quando você deixa um legado de caráter, de correção, um legado de cumprir o que é certo, de legitimar o resultado das partidas. Então, isso foi o maior prêmio que eu recebi. E outra lembrança que eu faço aqui, você vê como é importante, muitas coisas não são faladas, né, das entrelinhas da bola, por respeito às pessoas, mas teve um caso com o árbitro aqui em Caicó, que eu também deixo aqui a lembrança, porque foi uma coisa boa, né, as ruins a gente prefere apagar, o Roderick. Teve uma certa vez que o Roderick, ele estava sendo uma espécie era o quarto árbitro, né, delegado da partida. Ele é aquele que vai lá no vestiário pegar a documentação e tal, vai fazendo o papel das duas coisas, né? E o jogo era Santos, salvo me engano, Santos e Monte Castelo. Né? Santos e Monte Castelo. O Marinho, lateral direito do Santos, esqueceu o documento. Né? E o documento estava como item exigido do regulamento. E o Roderick, chegando lá no vestiário, você imagina que o tanto de pedido que ele recebeu para que fosse colocado debaixo do pano, né, aquela falta da identidade, do documento, mas ele não permitiu. Eu nunca me esqueci disso. Ah, o Roderick, não sei, a vida dele é a vida dele, pode ter tido outros erros, não sei, mas eu quero registrar isso aqui ao vivo. Né? O Roderick disse não joga, não joga, não joga e não joga. Ou seja, e até hoje eu me lembro disso. Quantos anos fazem? Né? Então, as atitudes boas, com certeza, elas sempre ficam muito mais bem lembradas. Até porque se a pessoa fizer algo, principalmente dentro do esporte, depois vai ser utilizado contra a própria pessoa. Isso aí não tem dúvida, né? A pessoa faz por alguém, depois a pessoa diz, mas um dia desse você... Por isso que aqui, Caicó, às vezes, eu não cito nomes para não receber processo bobo, né? Perdendo tempo com um vagabundo, que eu não costumo falar, gente safada do esporte. Mas, por isso que eu falo de muitas coisas aqui. Porque nos bastidores eu já usufruí, na época, que eu não tinha temor a Deus, eu já usufruí de coisas que é contra as regras que as pessoas deixavam no passado. Mas vida que segue, né? Ou seja, professor, para chegar alto, né? Essa pergunta agora também para essa garotada que sonha, essa live pode chegar a todo o planeta. Para chegar alto, precisa de um padrinho na arbitragem? Olha, Júlio, é uma pergunta complexa. Eu praticamente nunca tive. Mas vale salientar que o Licença, desculpa interromper. Sempre diziam que você não foi mais longe por falta desse padrinho. Eu escutei muito isso. eu não queria tocar no assunto, mas já a mim foi o contrário, né? Eu sempre preferi caminhar com minhas próprias pernas. A grande diferença é que sabemos da realidade. Alguns, sim, talvez até muitos, tenham esse padrinho. O grande problema é que o padrinho, ele pega você pela mão, leva você até a linha de entrada do campo. O padrinho não entra para apitar o jogo. E Verdade. quando isso acontece, com todo respeito, eu não vou citar locais, não vou citar campeonato, é que às vezes você liga a TV para ver o seu jogo, você vê uma arbitragem abaixo da média. Você vê o árbitro dando cartão vermelho no lugar amarelo, você vê o árbitro marcando pênalti que não é, deixando de marcar, vê o assistente se equivocando em impedimentos. Então, o bom seria que o padrinho também pegasse a mão dele e corresse ali dentro das linhas com ele, mas não entra no campo. Ele só vai até a linha. E nesse ponto é onde os bons árbitros se destacam, porque eles não precisam disso. Eles entram em campo sem pegar na mão de ninguém. Eles fazem seus jogos. Eles são brilhantes. Você tem exemplo disso aí. Acho que, não vou citar estados, mas você vê os jogos que acontecem, que o árbitro ele é brilhante.
ele tem capacidade, ele tem uma competência técnica, ele tem uma competência física, ele tem um pilar mental, ele tem um pilar social, ele sabe lidar com a situação. Enquanto tem outros que, quando você vê, a diferença é de quilômetros. Porque, infelizmente, o padrinho não entra em campo, ele fica ali na beira do campo. Do campo para dentro é com ar. Falando de porte físico, de questão física, como eu falei, né? Finalizando aqui as perguntas que eu tinha anotado, que eu queria puxar bastante desse âmbito da sua história, né? Mais uma vez, a gente foi fazer as aulas, nós fomos fazer as aulas de práticas, depois do curso, né, que tivemos teórico, que o senhor fez, né, com muita maestria, lá no quartel de polícia, na prefeitura, e foi ter um teste prático, e eu era, entre aspas, jogador, nunca fui atleta, de dizer, eu me preparava e tal, mas teve um lance lá que o senhor foi fazer a arrancada no meu campo, e eu fui também. Então, quando eu olho aqui do lado, tava passando, na minha alta velocidade. E quando eu olho aqui do lado, tava passando com uma facilidade. Não sei se o senhor estava mostrando como era a diagonal, não lembro bem agora. Uma facilidade, aí foi daí onde eu notei. Eu digo, poxa, o cara que é preparado, né, em termos fisicamente, é totalmente diferente de você porque jogo, porque sou bom, porque isso, mas o potencial físico é de muito valor. Nunca me esqueço daquele vídeo. Poxa, eu tive que acelerar dobrado para ver se eu consegui pelo menos ir junto. E em partidas também já, já cruzamos, principalmente na volta de um contra-ataque de escanteio. Quando eu vou olhar, poxa, se Bebeto fosse um atacante, eu estava frito para a bola. E a gente sempre vê você aí, o senhor fazendo, sempre foi um amante da educação física, né, da atividade física, aliás, e hoje também fazendo algumas caminhadas, estou sempre acompanhando aí no Facebook, sempre gostou e é importante para o árbitro, é isso? Muito importante. A parte física é uma das partes mais importantes que o árbitro pode ter. Se ele não estiver perto do lance, dificilmente ele vai saber o que está acontecendo naquele lance, que ele pode marcar, o que deixa de marcar. Essa passagem que você falou é quando o árbitro ele procura o ponto futuro. Ele vê que a jogada vai para se dirigir para outra metade do campo. Obviamente, ele já vai procurar a sua posição. E isso é muito importante também. Eu lembro muito bem dos treinamentos que eu passei para todos vocês aí. Não sei se esse pessoal ainda atua por aí ou como está, mas foram, foram meses de aula para concluir aquela turma. E nós concluímos e quando eu estava aí, eu ficava muito satisfeito em ver, em presenciar pessoas que desenvolveram a técnica, pessoas que já estavam trabalhando em competições, em grandes competições. Vamos, por exemplo, dar um exemplo, o Caicozão, lá no início nós falamos que o Caicozão se tornou, na época, praticamente um celeiro de craques, que era praticamente uma competição profissional. Eu vi aquele pessoal da arbitragem, todos trabalhando nessas competições e trabalhando brilhantemente. E eram pessoas que não tinham conhecimento de arbitragem. E através de treinamentos, através de provas, através de treinamentos táticos, físicos, técnicos, elas desenvolveram uma técnica. Já passaram a atuar nas competições. E aquilo, para mim, era muito gratificante. Não só para mim, mas como para as pessoas que, na época, geriam a liga. Aquilo era como se fosse uma vitória. Inclusive, eu mando até um abraço aí para os árbitros antigos, da minha época, o brilhante árbitro João Gomes, árbitro assistente, um dos mais seguros que eu trabalhei, o grande Gerson Kelly, entre outros. Não vou nem citar muito nome para não correr o risco de deixar de falar de alguém, e às vezes a pessoa fica chateada. Mas Caicó, não sei hoje, mas já teve um dos mais brilhantes quadros de árbitros do Rio Grande do Norte, onde tinham atuações marcantes, não só no Rio Grande do Norte, mas como no estado da Paraíba, nas competições profissionais, nas competições amadoras também. E eu lembro muito bem desse grande destaque da arbitragem caicoense, do grande Coronel Cipriano, quando comandava aí. E nós tínhamos árbitros renomados. Espero que ainda tenhamos. Eu falo tínhamos,
porque hoje eu não acompanho mais, eu não estou mais presente para saber como está a real situação. Mas realmente podemos dizer que é uma cidade de destaque, uma cidade de pessoas que têm potencial. Basta querer, basta seguir, basta ter insistência, e com certeza um dia vai chegar lá. Com relação à arbitragem, nós vivemos um dos momentos, eu posso falar, mais difíceis com relação à arbitragem de Caicó, né? Porque se nós formos pegar um passado bem curto, nós tínhamos o senhor apitando, nós tínhamos o Costa, isso eu estou falando dos que não estão trabalhando aqui, no caso, né, apitando. Nós tínhamos o grande Eridan, né, que sempre ajudava nas competições, nós tínhamos o Sargento Cincinato. Agora, recentemente, na final da Copa Moreira Neto, Copa Moreira não, esqueci o nome da outra competição agora, se aposentou o Palito, né, que foi até uma surpresa para mim, ele também entregou o apito. Ou seja, então a gente está passando um momento difícil, não falta de qualidade, mas falta de árbitro mesmo, né? É um momento que eu tenho batido muito, conversei muito com o Gerson, a gente era parceiro aqui também, uma certa época de imprensa, a gente andava muito junto, e ele sempre falava das dificuldades da arbitragem, eu sempre tive esse intuito o que eu atrapalhei em campo, através de futebol, eu tentar ajudar, né? Mas está difícil. A arbitragem. Tivemos agora a Copa Baixinho, que nós vimos a repetição de árbitros ao extremo, porque um jogo difícil em cima do outro, como é que ia apitar, como é que vai colocar? O menino está começando difícil. Tivemos uma revelação, né, que foi o árbitro lá de Carnaval dos Dantas, que conversei com ele em particular, ele fala que está definido, está decidido, vai ser árbitro de futebol, tem 21 anos, se não me engano, 22, decidiu ser árbitro, então está surgindo, né? Mais para 5, para 10. Então, um momento difícil para a arbitragem, e até o senhor falou, né? A gente vai fazer um quadro, que eu convidei o senhor para a gente participar aqui, um quadro onde nós vamos responder, na medida do possível, mandar para o senhor perguntas de arbitragem, dúvidas. Para quê? Para que se incentive essa prática, né? Essa parte da arbitragem, porque senão vai chegar uma hora aqui que não vai dar, não vai ter como completar a quantidade de jogos que nós temos aqui. Normalmente tem que se ter o plano de renovação. Quando eu estive aí, nós fizemos esse plano. E quando a cidade tem uma equipe disputando as competições profissionais, gera interesse para os garotos que querem jogar futebol profissional. Quando a sua cidade tem um árbitro que apita Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, quando apita campeonato profissional, tem alguém que está ali vendo você e está se inspirando em você. E quando não tem, essa realidade é o contrário. É um contraste. Então tem que se ter esse plano de renovação. Isso vai partir de quê? Isso vai partir da liga local, fazer um convênio com as federações, com a federação, investir em pessoas que se interessem a chegar no futebol profissional, para que possam ir na capital do estado fazer um curso profissional, ou até mesmo traga para ser realizado no interior, que não é muito difícil. Então tem que ter iniciativa, porque a pessoa em si, só ela pode querer ser, mas se ela não tiver apoio, não tiver essa iniciativa, fica difícil, até mesmo pelas condições que nós vivemos hoje no país. As coisas não estão difíceis, não é só aí, é aqui em todos os lugares. E com certeza, com o apoio da entidade, tudo isso vai mudar, vai ter incentivo, vai ter um projeto de desenvolvimento para que cada um possa mostrar suas qualidades, mostrar seus interesses. E quanto mais o tempo passa, mais isso fica difícil. Porque o garoto que está lá, que tem interesse em ingressar na arbitragem com 18 anos, daqui a 4 anos já tem 22. Daqui a 8 anos já tem 26. Então, praticamente, essa carreira já se foi. Já não vai ter mais como prosseguir. Então, precisa que as pessoas voltem para isso. Precisa que tenha união. Eu vejo muita divisão. Vejo muita divisão. Eu não sei, eu não estou mais aí, mas eu percebia a desunião entre as entidades. Eu, por exemplo, eu poderia contribuir. Eu sempre estou em Caicó no meio do ano.
Festa de Santana, julho, eu sempre participo, sempre que eu posso, eu estou aí. Estou programado para ir. Eu poderia dar uma contribuição, oferecer treinamentos, oferecer a minha parte. Mas eu vejo que nas atuais condições de hoje, praticamente é impossível. Mas mesmo assim, pode ser daqui a 4 anos, daqui a 3, eu não sei. Mas eu sempre vou estar à disposição para atender. E sei que isso é muito importante. O importante é que cada entidade, cada cidade, ela se una e promova o seu hábito. Lute pela capacidade do seu conterrâneo, da pessoa que está ali com interesse de participar das competições. Porque se não for assim, infelizmente, isso, ao invés de progredir, vai regredir, vai continuar sendo uma cidade sem ter árbitros profissionais participando de uma competição profissional. Porque, como já falamos, já faz tempos que isso não acontece em Caicó. É verdade. Inclusive, eu até estava falando uma live também, de ser criada, ao invés de ser somente criada uma associação na cidade, tivesse uma entidade máxima no Seridó, né? Porque geralmente tem muitas cidades que têm uns meninos que têm interesse. Por exemplo, a gente vai ali em Jucurutu, nós vemos os árbitros trabalhando com aquele equipamento, né? Que eles se comunicam e tal. É bacana, uma coisa que muitas das vezes nem no profissional, às vezes tem, dependendo do campeonato. Então são interessados, mas a gente vê a deficiência técnica, né? Porque justamente não ter essa referência, né? Não ter alguém que. Eu aprendi uma pergunta lá quando eu era criança, acho que foi numa figurinha de Big Big, que tinha aquelas perguntas. O que é que o professor tem mais que saber? A resposta tinha assim, mais do que o aluno. Então, uma coisa óbvia, mas que geralmente a gente vai para determinado setor que não tem essa pessoa que saiba mais do que a gente para poder. Por isso que eu disse, eu fiz o curso porque era a pessoa que praticamente não usava o livro para falar do curso. O senhor usava somente o que já tinha aprendido, que é muito melhor do que ler. Então, nós temos aqui Carnaúba, nós temos pessoal lá de Serra Negra do Norte, temos o Jardim de Seridó também está na situação de Caicó, ainda são os mesmos ali que ainda está na luta, o Baúba, o Véi, né? O pessoal que tem que ser imparável para ver se dá prosseguimento. Mas pode estar uma entidade do Seridó, sei lá, uma escola de treinamento, alguma coisa tem que acontecer. Tem que acontecer, tem alguns árbitros que estão migrando apenas para o futsal, né? Futsal dá mais, não sei, estrutura para o pessoal trabalhar, alguns estão abandonando o campo para ir para o futsal. Então, tem que ser feito alguma coisa, porque está difícil. E aí, para mim, eu acho que é a hora de entrar aí, como o senhor falou. O senhor está fora, mas tem interesse de ajudar. Então, está na hora de pessoas como Gerson, né, Gerson Kelly, o próprio Reginaldo, que já está dando a contribuição, parece que agora é ele, o responsável pela arbitragem aqui em Caicó, poderia já estar aposentado, mas está dando sua contribuição em campo também, passando por coisa que nem merecia, né, pelo que já fez pela arbitragem, mas parte de vocês, né, Reginaldo, Gerson, fazer alguma coisa, incentivar, né, porque senão realmente vai acabar. Exatamente. E quando eu passei a fazer parte de uma comissão, eu passei a refletir aquilo que eu já vivi no campo de jogo. Olha, as oportunidades, elas são muito importantes. Pessoas merecem, pessoas precisam de oportunidade. Você tem que distribuir isso para quem está chegando. Você não pode saber se um árbitro ele é bom ou ruim se ele não tiver oportunidade. A partir da oportunidade gerada, você vai saber como foi a desenvoltura daquele árbitro, qual foi os pilares que ele usou, como está o seu desenvolvimento, se ele está colocando em prática aquilo que aprendeu. E tudo isso só funciona através de treinamentos. Hoje eu percebo muito bem que nós temos na nossa federação um dos campeonatos mais difíceis disputado, um campeonato que temos jogos acirrados. E percebemos que o nosso índice de erro ele caiu, mas caiu bruscamente. Tudo isso através de treinamentos, através de
de pré-temporadas, de treinamentos práticos, treinamentos técnicos, treinamentos teóricos. Então, tudo isso ele vai refletir dentro do campo de jogo. E hoje nós conseguimos reduzir esse índice. O que acontece aqui, pode acontecer aí também. Só que isso vai acontecer através de tudo isso que eu falei. E através de oportunidades. As pessoas que estão no campo de jogo, trabalhando há 10, 15 anos, um dia elas irão parar. Como é que vai dar sequência a tudo isso se você não tiver um jovem promissor preparado para fazer a substituição daqueles que já estão próximos a chegar ao fim da sua carreira? Isso deve ser pensado, não só nas federações, mas como também nas ligas, como também nas cidades interioranas. Esses jovens, eles podem ter essa dedicação. E por isso que eu sempre prezo as oportunidades, justamente por isso que eu falei, tudo isso. Porque não só em todo o país, muitos talentos se perdem por falta de oportunidades. E você só vai saber se aquele talento tem condições ou não se você jogar ele lá dentro. E se aí em Caicó, não só em Caicó, mas todo o interior do Rio Grande do Norte, eu não sei como está hoje a atuação dos árbitros do interior. Na minha época, praticamente estava finalizando só a mim. Quando eu saí daí, eu não sei se ainda ficou árbitro do interior. Você vai vendo que isso vai acabando. Tudo isso por falta de todos esses parâmetros que eu já te expliquei. Então tem que ter ação das ligas, que é onde aquele arco começa, é a peneira. Se não tiver a ação da liga, jamais que vai ter um árbitro federado ou confederado. E com relação aos cursos que você falou, realmente eu estou ausente. Mas lembrando que eu sempre estarei à disposição. Sempre que eu estou aí, eu estou à disposição. Sempre estou à disposição de forma técnica, de forma online. Sempre estarei à disposição. Porque é um lugar que eu aprimoro, é um lugar onde eu aprendi muito. Eu tenho o maior respeito por todos vocês. Sou muito grato por todos vocês aí. Sou grato à Liga, sou grato à Federação. Sou grato à própria CBF pelos passos, pelos rumos que eu consegui. E, como você falou, para arbitragem iniciante, isso é o passo. Isso aí é onde está o caminho. Pois é, só complementando, tivemos agora na Copa Baixinho, né, a arbitragem do Bingo, como é que chama? O Robson José, né? Robson José. Por coincidência ou não, essa irmã, Isso. grande árbitro também, né? Ou seja, ele me falou, né, que a inspiração dele era o senhor, ou seja, e ele trabalhando, tanto hoje trabalha, hoje ele faz parte do quadro da CBFS, né? Sal, que é importantíssimo para Caicó, e no campo do setor aqui do amadorismo, o árbitro. Inclusive, eu estava conversando com a galera lá na BB esse dia, aquela conversa de jogueiro, Vitor Caicó e tal, e todo mundo é unânime em saber que ele é o melhor árbitro que nós temos hoje aqui, que passa mais confiança para a gente dentro de campo. Né? É o Binho. Inclusive, o pessoal falou assim, eu não ia dizer isso, mas eu não tenho muita... eu não tenho muita besteira para falar. O pessoal falou, eu prefiro o Binho que o Reginaldo no amador. Porque o Reginaldo do profissional, para mim, ele foi um árbitro, você tem nem que comentar, mas no amador, devido a ele ter uma técnica muito avançada ali de jogo, de visão de jogo no amador, parece que ele está num patamar elevado ao jogo. Né? Então tem hora que o pessoal não gosta muito, mas é um grande árbitro, indiscutivelmente. Mas o pessoal gosta muito do Binho. Então, na semifinal da Copa Baixinho, não lembro agora o jogo, lembro agora, né? Barbosa e Israel. O Bingo foi o árbitro. O Robson José foi o árbitro. E na final ele foi o árbitro novamente. Gerou aquele desconforto, né? Pô, o cara tá ali, apitou a semifinal, ele era o diretor, então vem aquela palavra. Ele mesmo se escala, né? Para semifinal, se escala para a final. Mas na verdade, quando você vai olhar, era o que estava no momento com mais condições técnicas e físicas. Ia ser um jogo entre Lastro e Barbosa. Você já imaginou Thiago Potiguar jogando, que estava jogando a segunda divisão, o Leléo,
aquela galera toda. Então, se não tiver um árbitro que vá, no mínimo, acompanhar ali os lances, uma final poderia ser bastante prejudicada. Então, é o que eu quero chegar. Tem esse lado, de colocar aqueles árbitros que tem a condição mesmo de apitar, mas se não colocar também alguém para ser testado também, nunca vai ter novo. Agora teve nas quartas de final esse menino de Carnaúba, que agora me foge o nome dele, ele apitou o jogo da gente, que era o time do jogo 23, né, a equipe Saraça contra a equipe dos Terríveis. Pancada, a galera lá. Então, naquela máxima do jogo, ele foi mal. Né? Aí a galera disse, tá vendo? Não era para ter botado. Eu faço mal todo mundo, você sabe. Não era para ter botado, o cara é novo e tal. Mas beleza. Não, você botaram um menino que se queimou. Aí eu fiquei agora me perguntando, se queimou de quê? Se queimou de quê? Bota o cara pra pintar, foi mal, foi pronto. No próximo, reduz uma fase, bota na cena, bota nas quadras, mas deixa o cara, ou seja, não precisa do cara experiente, mas também precisa botar os caras para trabalhar. Eu comecei a jogar com 18 anos. Se eu fosse jogar só com 30, eu não acompanhava mais os atacantes. É que cada jogo tem seu árbitro. Você tem que lançar sim alguém, mas você tem que procurar o momento, tem que procurar o local, tem que procurar as equipes. Você não pode lançar um árbitro numa semifinal do campeonato, por exemplo. Você tem que lançar no início, segunda, terceira rodada e escolher as equipes para que você possa jogar aquela promessa ali, para que você não possa cometer equívocos, para que não possa cometer injustiças, nem principalmente encerrar prematuramente a carreira do árbitro. Então, corre muito esse risco. E você lançar o árbitro num jogo importante, pode sim, pode, claro. Você pode lançar o árbitro na final, pode sim lançar na final. Mas a probabilidade dele ser infeliz numa final, ele sendo lançado, é muito maior do que um árbitro experiente. Porque aquele árbitro experiente, ele tem histórico de jogo, ele tem maturidade, ele tem experiência, ele sabe conduzir a partida, ele conhece os atletas, ele tem a artimanha de aplicar um cartão ou de não aplicar. E o árbitro novo, ele não vai ter tudo isso. Então você corre o risco de acabar com a carreira dele se você lançar num jogo mais importante. Então tem que ter o momento, tem que ter a partida que vai ser feita para ele. Então, quando sai a tabela, você olha aquela tabela ali, você já sabe, esse jogo aqui é para fulano, esse jogo aqui é para ciclano, esse jogo ali é para Beltrano. Então você já sabe tudo certinho. E quem está ali não pode cometer esse erro de ser injusto com alguém, de jogar alguém numa fogueira para que não prejudique aquela pessoa. Com relação ao Robson, você falou, sim, é meu irmão, muito bem, eu acompanho a carreira dele. Esses dias eu fiquei muito satisfeito que eu vi em São Luís, no Maranhão, fazendo o congresso dos árbitros da CBFS. Como eu já falei para você, ser um árbitro confederado é muito difícil, não é fácil. Você chega lá, mas você pena, você não é fácil. E eu ouvi lá, eu já sabia que ele ia para lá, que ele me falou, ele me ligou. E os árbitros aqui do Mato Grosso do Sul os encontraram lá no Maranhão. E eles não sabiam que ele era meu irmão. Chegou aqui, sim, é meu irmão, tal. Então é muito bom, é gratificante você saber que segue, que o espelho continua. Eu acho que no futsal aí de Caicoara é o primeiro a chegar nessas condições de um árbitro confederado. Então isso é muito importante. É muito importante você ter um árbitro na sua região, que ele possa atuar em competições nacionais, que ele possa atuar em competições profissionais. E quando isso acontece, essa pessoa tem que ter apoio. Essa pessoa não pode ser repudiada pelo espírito da inveja. O que acontece muito em determinadas pessoas, no ciclo de pessoas, não é só na arbitragem, é na segurança pública, é na educação, é na saúde. Às vezes você vê um colega, um conterrâneo seu prosperar e a mentalidade é essa. Já que não foi eu, também não vai ser ele. Não, é o contrário. Porque a partir dali é que vão gerar novas pessoas, é que se gera novas peças, é que se divulga o nome da cidade, é que se divulga o nome do clube, é que se divulga fala o nome do clube em si, porque através daquele ato, aquele clube vai ter talvez uma partida mais importante, talvez vai
vai ter um chamativo para dizer, pô, nós temos um árbitro disputando competições nacionais, por que não temos um clube que vai disputar competições profissionais? Então é um incentivo, não para a cidade, bem como para a região. Eu acompanho muito isso. Então, com todo respeito às pessoas, às autoridades, não é porque seja um parente, mas que é o momento de apoiar, e não de criticar, não de destruir. O pessoal da região, eles não podem cometer o mesmo erro que foi cometido no passado. Porque viram o que aconteceu e foi de forma errônea. Isso não pode acontecer de novo. Por isso que eu toco nesse assunto e digo que tem que se unir, tem que apoiar, e para que não só ele, mas que surjam outros e possam representar o nome da cidade no Brasil afora, nas competições nacionais. Isso é muito importante. Pois é, olha só, a gente está batendo papo, né? Um grande Carlos José, pintor profissional, árbitro CBF, né? Ou seja, e também hoje trabalha como instrutor da arbitragem lá do Mato Grosso do Sul, cujo eu mando um abraço para esse povo aí maravilhoso. Professor, para a gente nos encaminhando, né, para o final da nossa entrevista, já estamos aí com mais de 1h30, e com certeza... Nós temos aqui 1h34. Pronto. Meu E tempo a é gente... todo cronometrado. Isso aí, é árbitro, né? Então, vai ser o tempo de uma partida, né? Pô, ficou até legal a ideia agora. Vai ser o tempo de uma partida. Só que agora a gente vai entrar na prorrogação aí, depois talvez os pênaltis. Só mais alguns minutos para a gente liberar, porque cedo e tal. Mas me chamou a atenção, já entrando mais no futebol agora, nacional, internacional, me chamou a atenção a jogada que tivemos agora no jogo do Betis, onde o atleta fez embaixadinha, né? E a mídia até colocou de forma errada, que a mídia quer vender. Aí colocou, o atleta faz embaixadinha e é expulso. Quando foi olhar o lance, o cara fez embaixadinha, o cara foi lá, deu uma dura nele, ele revidou, foi expulso. Mas como o senhor vê, é só um filizinho para a questão do quadro que nós vamos providenciar aí, com relação a dúvidas e arbitragem, como o senhor vê essa questão aí de firulas, né? O jogador tem jogador sendo punido porque dá carretilha, tal. Como é que o senhor tem visto isso aí? Qual é o papo no meio da arbitragem, sem ser apenas o que a mídia diz, né? Olha, Júlio, eu não vi o lance. Eu, sinceramente, não vi. Eu não vou poder comentar o lance em si, eu não posso comentar uma coisa que eu não vi. Mas daqui a pouquinho eu vou chegar nesse ponto aí. E sobre o que você falou, sobre os nossos futuros bate-papos, a gente vai fazer sim o quadro que você adiantou. Vou estar te respondendo as perguntas, vou estar te respondendo os vídeos, os lances que foram enviados para mim. Posso não responder de imediato porque a correria é grande, mas eu responderia a todos, não vai ficar nenhum sem resposta. Com relação a tudo isso que acontece, essas embaixadinhas, essas jogadas de firulas que acontecem no campo de jogo, elas podem até ser legal, podem até ser bonitas para a plateia, mas há-se uma disputa dentro do campo de jogo. Há-se os ânimos acirrados. E tem que se existir respeito. Respeito é fundamental em todos os pontos. E essas jogadas, elas são permitidas até o ponto que ela não sai do controle, até o ponto que ela não desrespeite alguém. Então passou a fugir do espírito da regra, passou a fugir do espírito do jogo, do fair play, do respeito. Elas podem e devem ser punidas sim. E eu sei que é bonito. O torcedor acha bonito, quem está na arquibancada bate palma, vibra. Aí você jamais pode passar da linha do respeito. Você jamais pode atingir o direito de alguém. Então, posso até ver o lance depois, posso até comentar, mas se passou da linha do respeito, da conduta, deve ser punida assim. E só para finalizar com relação a lances, outro lance curioso. Eu falei até esse dia aqui no programa com relação àquela questão do jogo do São Paulo, que o Rogério culpou lá o médico, né? O jogador ter entrado do lado
que ele não queria que tivesse entrado, porque o zagueiro joga coisa técnica de jogo, mas não é o caso aí, só para lembrar do jogo. Mas, até falando para o pessoal aqui, uma coisa que poucos sabem, essa questão da regra, a não ser que mudou, né? Mas acredito que não. O cara pode, se tiver o lance em movimento, se o árbitro autorizar, você pode entrar em qualquer lado da linha lateral, né? E se o jogo estiver parado, pode entrar em qualquer lugar da linha de fundo. E a gente vê ainda o que é engraçado, o atleta sair de um lado do campo, arrodear todo o campo para ir lá para a mesa, para entrar. E o pior de tudo que eu falei aqui na live, o pessoal falou, Júlia, dessa eu não sabia. O pior de tudo é nós temos árbitros que exigem que se arrodeie lá para a mesa, porque também, infelizmente, não sabe dessa questão da regra, é isso? Olha, é isso mesmo. A regra, ela nos tem parâmetros e ela nos causa surpresa. Então, é um livro muito extenso. Você tem que ter tudo isso na cabeça, tem que ter na ponta da língua, você tem que desenvolver tudo aquilo dentro do campo de jogo. Então, é uma coisa muito complexa. Você tem que ter uma dedicação muito grande. E realmente tem lances que são cabulosos. Tem lances que só no futebol acontece. E quando eu digo nas minhas palestras, quando eu passo nas minhas instruções, e às vezes o aluno está lá sentado e fala, não, isso aqui não vamos mexer, não vamos estudar com isso aqui porque não acontece. Mas se prepare que um dia vai acontecer. Vai acontecer e quando acontece, você tem por obrigação de saber sancionar o problema. Você tem por obrigação de fazer algo, tem por obrigação de tomar uma medida, de tomar uma atitude correta. E esses lances, por incrível que pareça, eles vão acontecendo, estão acontecendo. E com o futebol profissional, com o desenvolvimento da tecnologia, com o VAR, que futuramente a gente vai falar sobre isso também, o tempo está avançado hoje. Então, com tudo isso, com o desenvolvimento da arbitragem, muitas coisas estão acontecendo, porque nada se passa mais. E como o VAR veio para legitimar o resultado das partidas, ele está ali propício a tudo isso, ele está ali para fazer a coisa acontecer. Esses lances eles estão muito mais propícios a acontecer. E você vê que hoje, coisas que aconteciam no futebol há 5, 10 anos atrás, hoje já não acontecem mais, justamente por isso. Porque está vendo a correção. Existem erros? Sim, existem. Os erros, eles existem. Mas é numa proporção muito menor. É numa proporção muito menor do que o que acontecia antes. Você não vê mais um campeonato ser decidido com, por exemplo, com um gol de mão, com um pênalti que não existiu, com um gol impedido. Então, por mais que critiquem essa tecnologia, por mais que ainda tenhamos pessoas que não entendam, mas ela veio para ficar. Eu sou um dos defensores do VAR, porque ele está legitimando estes resultados. E esses lances que acontecem, como você falou, de desconhecimento de regra, às vezes a pessoa não conhece, mas cada um tem por obrigação conhecer, porque vai chegar ao ponto que o próprio telespectador, quando ele for para o estádio de futebol, quando você estiver na sua casa vendo uma partida de futebol pela TV, você vai ter que saber a regra, porque acontecerão coisas que você vai ficar sem entender. E o árbitro está tomando uma decisão, por mais correta possível que for, o telespectador está lá sem saber o que está acontecendo, então é nesse momento que ele tem por obrigação saber. Então, o VAR realmente ele está legitimando os resultados das partidas. Posteriormente, futuramente, a gente pode falar sobre isso, sobre as interferências, sobre quais são os pontos, onde é que ele vai entrar, onde é que ele não vai poder entrar, que são pontos mais elevados. A gente poderá falar sobre isso. Pois é, com certeza. Inclusive nos comentários dos jogos, prontamente quando acontece um lance, a gente já vê alguém comentando. Não, é porque o VAR só entra em determinado. O pessoal que está de casa está aprendendo muito, devido como o senhor falou. Vai acontecer hoje tantos lances corrigidos pelo VAR que vai acabar entrando na mente da pessoa. Isso aqui não pode, isso aqui é errado. Então, a gente fica triste em ver alguns comentaristas que não têm condições de comentar, de estar já comentando, né? E a gente vê cada coisa que é dita triste, mas é assim mesmo. Professor,
Nós estamos agora finalizando, né, a nossa live. Desde já, quero agradecer a sua participação, dizer que é uma pessoa, tanto do seu caráter como também do seu histórico, do seu profissionalismo, que engrandece o nosso trabalho aqui no futebol. É um trabalho simples, mas que é feito com amor e carinho. Então, eu agradeço a sua participação. Lógico que as portas ficam abertas para próximas, outras horas, a gente com certeza fazer outras lives, se assim Deus nos permitir. Desejo tudo de bom, sucesso. E a última coisa, antes de passar para o senhor, alguma coisa eu não perguntei que o senhor queria que eu tivesse perguntado, estava esperando. Fica à vontade aí para acrescentar. Não, não, tudo foi perguntado. Eu tentei responder da mais transparente forma possível. Eu até peço até desculpas se não respondi alguma pergunta, ou se porventura deixei de responder, mas eu tentei fazer o máximo possível, responder tudo da melhor forma possível e dizer que foi um prazer enorme. Eu sempre, quando eu faço entrevistas, faço participações nos canais da minha cidade, sempre é diferente, sempre é especial, é diferente, porque é o lugar que eu vivi, o lugar que eu nasci, o lugar que eu me criei. Então é sempre muito bom falar com todos vocês. Eu sou muito grato, fico muito lisonjeado, agradecido pela oportunidade e dizer que sempre estarei à disposição. Sempre estarei à disposição. Sempre que surgir alguma dúvida que esteja dentro do meu alcance, que eu possa responder, eu estarei à disposição, não só para o seu canal, mas também para qualquer meio de comunicação, para qualquer pessoa. E quando um de vocês estiver vindo aqui na nossa Campo Grande, pode ter certeza que será bem recebido. Eu farei questão de recebê-lo, qualquer um da minha cidade, do estado. Eu sempre faço isso com muito bom grado, com maior respeito, com maior carinho. E, para finalizar, eu digo a todos vocês que eu sou muito grato ao futebol amador de Caicó, ao futebol do Rio Grande do Norte, mais uma vez, a própria Liga, a própria Federação, todas essas instituições, elas serviram de parâmetro, serviram de ponte para que eu pudesse chegar em outro lugar, em outra federação, e pudesse continuar desenvolvendo meu trabalho. Então, um grande abraço para todos vocês, foi um prazer imenso participar e sempre estarei à disposição. Pois é, então tá aí, ó, Cidade de Melo Macedo, lá do Pernambuco, a galera aí, o Pedro diz aí, a Copa F. Gomes, é verdade, foi a grande Copa F. Gomes, o pessoal do São Fernando, todos vocês que estiveram na live, muito obrigado, não pude aí citar o nome de todos, né, devido até o celular estando aqui tá deitado, né, a gente tem dificuldade de ler, mas obrigado a todos a participação, vamos colocar esse vídeo aí no YouTube, agradeço mais uma vez ao professor Carlos José, né, professor Bebeto, e torçamos que haja renovação nos atletas, que estão acabando, na arbitragem, na imprensa, em tudo que acha coisa nova misturada com os experientes, né, para que a gente tenha o crescimento do nosso esporte. Então vamos ficando por aqui, né, fiquem todos com Deus, uma ótima semana para vocês, né, e se assim Ele nos permitir, numa próxima, nos encontraremos pelos campos da vida. Um abraço! TV Futebol, a visão de águia no esporte. Valeu! Grande abraço. Até a próxima. Tudo de bom.